Pronto. Então tá bom. Então eu vou voltar aqui na apresentação. Então agora está gravando, tá? Tá bom. Então a gente vai fazer uma fala aqui rápida, não vamos ficar aqui até as 8h30 e tal, como na aula normal, né? Mas se tiver as dúvidas, a gente fica até a hora que for também, porque, né? Enfim, não tem problema nenhum. Aliás, ao contrário, né? Então, hoje já estamos com saudade já de dar aula já. Essa apresentação que eu escolhi aqui então, é do José Carlos Libânio, né? Então, o nosso objetivo aqui, então, é analisar a definição e a identidade da pedagogia na concepção do José Carlos Libânio, né? Dando continuidade, então, a essas videoaulas aí, né? Esse aqui é um roteiro de um dos vídeos aí que eu usei. Bom, só uma questão importante para a gente lembrar aqui. O José Carlos Libânio, ele é um autor bastante importante da pedagogia, né? Ele, vamos dizer assim, ele está na cena assim da discussão sobre a pedagogia desde os anos 80, né? Ele escreveu um clássico livro, Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, que é um livro que eu acho que até hoje vale a pena ver, vale a pena ler, né? Pode até tá meio fora de moda, assim, mas eu acho que ainda valeria a pena ler, sabe? A pedagogia crítico-social dos conteúdos. Aí tem um livro dele, que eu acho que é um livro de cabeceira, que chama Didática, né? Cabeceira, sim, não digo no sentido da profissão, né? Esse livro Didática também, formou, assim, é dos anos 90, né? Formou também muitas gerações aí de pedagogos, pedagogas, né? E aí tem os livros, tem a Pedagogia e Pedagogos para Quê, né? Enfim, tem outros. E a discussão dele, tem muitos artigos, né? A discussão dele sobre o curso de pedagogia tem uma matriz, assim, que é fundamental para a gente seguir, né? Que é a ideia da pedagogia como ciência da educação. Então, essa é a primeira ideia que eu queria fixar com vocês aqui, né? Como eu sempre digo, né? Se alguém perguntar para vocês assim, o que é pedagogia, a primeira coisa que vocês teriam que responder é: bom, pedagogia é ciência da educação, né? Eu acho que essa é a primeira forma de dizer o que é a pedagogia. Bom, então o Libânio, então, ele tem essa característica, né? Ele trabalha a ideia da pedagogia como ciência da educação, né? Então, é sobre um pouco isso que eu falei nos vídeos lá e que, né, ele traz aqui para a gente nessa fala aqui. Olha a citação dele aqui, né? Essa citação é do livro de didática dele, né? E diz aqui, ó: a pedagogia é um campo de conhecimentos que investiga a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, né, tendo em vista prepará-los para as tarefas da vida social. Então, aqui eu queria chamar a atenção de vocês para duas fases aqui da coisa, né? Primeiro, essa frase aqui, né, a pedagogia é um campo de conhecimentos que investiga a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade. Bom, então, primeira coisa, anotem aí para não esquecer, né? Quando a gente está falando de ciência, né, vamos dizer assim, para determinar o caráter científico da área, né, ela tem que ter um campo de conhecimento mais ou menos definido, né? E um campo de conhecimento mais ou menos definido não significa que a área seja exclusivamente de uma disciplina, né? Então, a pedagogia, ela, como diz o Libânio aqui, ela é um campo de conhecimentos. Então, se, em primeiro lugar, eu falei, a pedagogia, então, se alguém perguntar para vocês, então, pedagogia é ciência da educação. Ó, o Jean chegando aqui.
Então, a primeira coisa, pedagogia é ciência da educação. Segundo, né, como ciência da educação, a pedagogia é um campo interdisciplinar. Então, aí é uma outra característica. Então, a primeira, ciência da educação. Segundo, é uma ciência, né, específica, diferente das outras. É uma ciência interdisciplinar, né? Ela se caracteriza por ser, como diz o Libani aqui, um campo de conhecimentos, né? Então, a pedagogia não é uma área isolada, uma área fixa, única, né? Ela é uma ciência interdisciplinar. Ou seja, ela tem um campo de conhecimento, né? Isso a gente vai definindo mais para frente, mas, basicamente, a pedagogia, ela lida com a questão da relação ensino-aprendizagem, da relação professor-aluno, da relação da transmissão de conhecimentos, né? Quer dizer, há um campo aí, né, que é delimitado, mas é um campo delimitado que depende de outras disciplinas, né? Então, por exemplo, para eu entender a relação ensino-aprendizado, eu preciso conhecer como a criança aprende, né, ou o adulto, enfim, como se aprende, como a gente aprende, né, psicologicamente, quais são as condições para o aprendizado, didaticamente, quais são as condições para o aprendizado, se você, aí a questão da didática, por exemplo, se para ensinar, quais são os melhores recursos para ensinar, por exemplo, qual que é o papel do professor no ensino-aprendizado, quer dizer, o professor se coloca como aquele que sabe e ensina o aluno, ou o aluno também é um sujeito do conhecimento, e, portanto, também, ele também, na sua ação como estudante, também ensina o professor, enfim, né? O que eu queria chamar a atenção é essa ideia de campo de conhecimentos, né? Quer dizer, a pedagogia, ela é delimitada, mas ela é interdisciplinar, ela necessita de várias disciplinas. Você precisa também compreender, por exemplo, da sociologia, né? Quer dizer, qual é o papel da escola na sociedade, da história também, né? Quer dizer, como se deu o papel como se dá historicamente o papel da educação, né, na sociedade. A pergunta básica, né, que eu já falei nas aulas, né, presenciais lá, quer dizer, toda a escola ou todo o sistema seguia pela pergunta, quem a gente quer formar? Então, aí tem uma antropologia, porque nós estamos falando de formar seres humanos, né? Então, veja, precisa da antropologia, da sociologia, da filosofia, da psicologia, da história, enfim, também da política, né, também da economia, né, da educação. A gente precisa, então, quer dizer, esse campo de conhecimentos, ele é bastante vasto, né, vamos dizer assim. Mas ele é um campo delimitado, porque ele tem um objeto, né? O campo, ele se delimita pelo objeto. Então, eu não quero toda a sociologia, eu não quero toda a antropologia, eu quero dessas disciplinas aquilo que vai me ajudar naquele meu objeto específico, que é o ensino-aprendizado, que é o desenvolvimento, que é a questão didática, né? Que é a questão da transmissão do conteúdo, enfim, né? Tudo isso. Gente, só uma coisa, sabe que o professor já tem tendência a falar bastante, né? Eu queria que vocês, né, fossem interrompendo aí qualquer coisa, tá bom? Bom, então essa primeira parte aqui, ó, é um campo de conhecimento, né? E aí que investiga a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade. Então, a outra questão aqui, eu já falei do campo de conhecimento, e agora aqui, ó, finalidades da educação, né? Essa é a questão, vamos dizer assim, esse é o objeto, né? O objeto mais específico, né? Natureza das finalidades da educação. O que é a finalidade da educação? A finalidade é o objetivo, né? Quer dizer, o que nós queremos com a educação em uma determinada sociedade, né? Então, quem pode ajudar a pedagogia a investigar
as finalidades? A história nos ajuda, porque ela nos ensina, né, como ver evoluindo a educação na sociedade. A antropologia nos ajuda, porque ela identifica o ser humano que se quer, né? A filosofia nos ajuda, porque ela identifica a questão do conhecimento, né? Ela ajuda a gente a compreender o papel da educação, o papel do conhecimento, né? A psicologia, lógico, porque nos ajuda a conhecer como o ser humano se desenvolve, como ele aprende, né? Até a questão mesmo cerebral, a neuropsicologia, né? Que é tão importante hoje em dia, né? Então, a finalidade significa, bom, qual é o objetivo da educação em uma determinada sociedade? E esse objetivo, então, ele passa por todos esses campos, né? E a pedagogia, então, ela agrega todos esses campos para pensar essas finalidades, né? Então, um pedagogo, uma pedagoga, na sua profissão, ela tem que ser capaz de identificar, anotem isso, hein? Vocês, como profissionais, pedagogos, né? Tem que identificar socialmente qual é o projeto educacional da nossa sociedade, atual, né, e passada também, né? Lógico, a gente tem que ser, como pedagogas e pedagogos, nós temos que ser conhecedores da história do Brasil, pelo menos, né, para não falar da história mundial, né, enfim, ou ocidental, pelo menos, né? Então, basicamente por aí que vai. Então, nós temos que conhecer quais são as finalidades da educação na nossa sociedade, né? E, para isso, nós mobilizamos esses conhecimentos aí. Se a gente, e como um dos objetivos dessa disciplina é olhar o nosso próprio curso, né? Então, você veja que na grade que vocês têm esse ano, vocês têm a ajuda da psicologia, né, para entender o desenvolvimento, vocês têm a ajuda da didática para entender historicamente esse ano, né, historicamente como se deu essa relação ensino-aprendizado, vocês têm a disciplina de fundamentos da educação, que são 5 aulas, né, para entender a história da educação mundial, né, e como, né, quer dizer, é um conhecimento importantíssimo para vocês pensarem o presente, né. Que mais que vocês têm? Vocês têm a OTP, que pensa essas finalidades, né, a partir da organização do trabalho pedagógico na escola, e fora da escola também, enfim. Que mais que vocês têm? Bom, você tem a disciplina da Cris, né, de jogos e brincadeiras, para entender também como que toda a questão corporal, enfim, também auxilia. Ou seja, o que eu quero que vocês pensem, né, nessa disciplina ao longo dos 4 anos, né, o ano que vem vocês vão ter essa disciplina, mas que vocês sempre pensem nisso. Quer dizer, como que essas disciplinas todas me ajudam enquanto pedagogo, né, na minha formação. Como cada disciplina dessas me auxilia na minha construção profissional, né? Acho que essa é uma questão bastante importante, né? Então, então, a pedagogia ela é um campo de conhecimentos que investiga a natureza das finalidades da educação, né? E aí a segunda parte aqui, as finalidades e os meios apropriados para a formação dos indivíduos. Então, essa é uma outra questão bastante importante aqui, os meios apropriados para a formação do indivíduo. Bom, mais uma chegando aqui, a Evelyn. Bom, então, assim, todos estão ouvindo normalmente? Tá tudo certo aí? Com a conexão? Sim. Então, tá bom. Se tiverem alguma dúvida, vão perguntando aí, né? Então, veja, se eu tivesse uma lousa aqui, né, no caderno, assim, eu anotaria assim, de um lado. Eu vou ver se eu consigo aqui, já que só tenho lápis, né? De um lado aqui nós temos as finalidades, e de outro lado, os meios, né?
bem, não sei se está ao contrário aí para vocês. Finalidades e meios, né? Quais são os meios para a formação, né? Os meios para a formação, os meios apropriados para a formação dos indivíduos. Quais são esses meios? Né? Por exemplo, conteúdos são meios, livros didáticos são meios, sala de aula, meio, escola, meio, merenda, meio, material escolar, material didático, né, em geral, não só o livro, né? Biblioteca, meio, computador, meio, que mais? Bom, obviamente, a situação social que as pessoas têm, meio, né? As políticas educacionais, meio, né? O investimento que os governos fazem na educação ou não, meio. A Daniela chegou ali. Então, os meios apropriados, eles vão desde as políticas, desde os investimentos financeiros em educação, né, até o chão da sala de aula, até a infraestrutura das escolas, né. Sabe, eu vou indicar para vocês, quer ver, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí um pouquinho. Tem um documentário que eu acho que vocês não viram ainda. Mas eu acho que eu vou indicar para vocês verem e colocar no fórum lá para vocês discutirem. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu vou sair dessa apresentação para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Agora vocês estão me vendo aqui, né? Sim. Sim, agora aqui, ó. Esse documentário aqui, ó, Pro Dia Nascer Feliz. Vou ver se eu consigo colocar aqui no nosso chat aqui o link. Aqui, ó, tá aí, ó. Opa, tá chegando mais gente aí, olha que bom. Eu não vou ver o filme com vocês aqui, obviamente, né? Mas esse filme aqui é muito bom. Esse documentário é muito bom. Eu vou voltar lá para a apresentação, tá? Deixa eu ver. Então, os meios apropriados, então, eles vão desde das políticas, desde dos investimentos que se faz, da infraestrutura das escolas. E esse documentário ele é importante porque ele mostra a realidade concreta de escolas do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da periferia e uma escola rica, né? Então é legal que ele dá, assim, basicamente uma escola do Sertão, uma escola da Baixada Fluminense, uma escola da extrema periferia de São Paulo, uma escola da periferia de São Paulo, ultra violenta, e uma escola rica, né? Então, ali vocês vão ver bem esses meios, né? Quer dizer, uma escola com biblioteca é importante, uma escola com computadores é importante, uma escola que tem salas de aula importantes, uma sala de aula bem dotada de espaço. Escolas, inclusive, que tem banheiro, né? Porque tem escolas que não tem nem banheiro, né? Então, a realidade brasileira é bastante... E os meios, então, vão desde das políticas, dos investimentos, da infraestrutura, da formação de professores, né, até o chão da sala de aula, do dia a dia, se tem merenda, não tem merenda, se o professor sabe ou não lecionar, os conteúdos que são escolhidos, a forma como eles são trabalhados, né. Então, os meios aí, né, colocam a gente para pensar um monte de coisa, né? Mas anotem aí no caderninho de vocês aí, né? Finalidade depende do meio. Anotem isso. A finalidade educacional, a finalidade que eu quero para a minha educação,
ela depende muito dos meios que eu tenho para levar adiante esse projeto, né? Ou seja, não é possível você desenvolver... deixa eu parar aqui a apresentação, aqui, olhar para vocês um pouco. Não dá para você desvincular a finalidade, quer dizer, qual é o meu projeto de educação. Na LDB, vocês vão ler na LDB, tá logo... bom, já que a gente pode abrir aqui, que esses recursos são infinitos, né? Eu vou abrir aqui a LDB para vocês verem. Na LDB, os objetivos da educação estão logo no começo. Deixa eu ver. Ih, tá, a Karine falou que está cortando aqui. Como que tá para vocês aí, gente? Para mim tá bom. E mais aí? Aqui também. Tá bom também. Tá. O Karine. Também tá de boa. Eu vou tentar. O problema, às vezes, Karine, é que o professor aqui é meio italiano, ele fala com o corpo inteiro. Então, às vezes, quando mexe, fica mais, né? Fica mais lento, né? Mas eu vou tentar ser um pouco mais parcimonioso aqui. Ó, na LDB, o legal desse negócio aqui é que a gente tem todos os recursos, né? Vocês estão vendo a LDB aí, né? Sim? Aí, ó. Sim. A LDB, onde que está o objetivo da educação brasileira? No artigo 2. Né? O artigo 2, ele define... Bom, ele define em geral, né, os princípios, né? E o artigo 3, artigo 2 e o artigo 3 fala dos princípios, né, em geral. No artigo 1º, ele é interessante assim, ó, ele diz o que é educação, né, se vocês lembrarem, todas aquelas primeiras aulas que eu dei lá, tá no artigo 1º, né, da LDB. No entanto, a LDB, como está dizendo aqui, ó, no parágrafo 1º, ele só disciplina a educação escolar, né? Tá? Então, é a educação escolar, né? E a educação escolar, então, segundo o parágrafo, né, o parágrafo 2º, ela se vincula ao mundo do trabalho e à prática social, né? Então, aqui está. Então, a educação escolar, né, se vincula ao mundo do trabalho, ou seja, eu preciso formar para o mundo do trabalho e para a prática social. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. O que aconteceu aqui? A Sabrina falou lá no grupo lá que não está conseguindo entrar. Oxente, agora... Mas, deixa eu ver. O link... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Adicionar pessoas. Alguém sabe o e-mail da Sabrina? Souber o e-mail da Sabrina. Eu também não estava conseguindo. Eu também não estava conseguindo entrar, daí a Crislane me mandou o link, daí eu consegui, porque eu achei que a aula nem tinha começado. Eu não sei também o e-mail dela, mas eu já avisei no grupo que é para ela tentar novamente. Ah, beleza, obrigado. Eu desativei o WhatsApp Web aqui, porque fica entrando toda hora. Mas vamos lá, ó. Tomara que ela consiga, né? Mas o link tá lá, né? É só manda de novo para ela, então, por favor, alguém aí. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, ó. Eu vou pegar, tô no celular aqui, mandando. Aqui. Então, aqui, ó, na LDB, então, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, né? O objetivo da educação, ela aqui, ó, no parágrafo 2º, anotem aí para vocês não esquecerem, ó. Parágrafo 2º do artigo 1º, a educação escolar. Então, a LDB, ela trata da educação escolar, né?
Educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, o mundo do trabalho é mais específico, né? Formar para o mundo do trabalho. Todo mundo sabe o que é isso. E formar para a prática social, aí é o mundo inteiro e mais, né, 2 ou 3 universos aí, né? O que é a prática social? São todas as relações sociais nas quais a gente se encontra, né? Então, a prática social, o trabalho é uma prática social, a escola é uma prática social, a educação, né? Mas todas as nossas relações cidadãs, né? Vamos dizer assim, né? E no artigo 2º, né, diz aqui, ó, a educação escolar, né? Dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então, ó, princípios de liberdade e solidariedade humana. Portanto, eu não posso, ou eu não poderia ensinar na escola, né, nada que ferisse a solidariedade humana. Por exemplo, eu não posso ensinar na escola o nazismo. Ou, quer dizer, desculpa, eu não posso ensinar na escola que o nazismo é um valor bom, né, que a gente tem que valorizar o nazismo. A gente não poderia ensinar na escola que a ditadura é um negócio bom. Por quê? Porque tanto a ditadura ela vai contra o princípio de liberdade e o nazismo, por exemplo, vai contra a liberdade e a solidariedade, né? Acho que dá para entender isso, né? É para isso que servem os princípios, né? E, ó, seguindo aqui, ó, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, né? Então, nada que fira o pleno desenvolvimento do educando deveria, né? Agora, por exemplo, para que o educando na escola tenha pleno desenvolvimento, isso eu vou deixar que vocês respondam. Olha aqui, vão lá para o chat lá e respondam. O que uma escola deveria ter para garantir... Opa, vou copiar o e-mail da Sabrina aqui, vamos ver se dá certo. O que uma escola precisaria ter para garantir... vou tentar aqui, viu, Luana? O que uma escola precisaria ter para garantir o pleno desenvolvimento humano? Professor, repete a pergunta, fazendo um favor. O que uma escola precisaria ter para garantir o pleno desenvolvimento humano? Ó, aqui, ó, a Crislane está falando aqui, ó. Estrutura e profissionais... agora selecionei certinho. Estrutura e profissionais preparados. Ó, eu mandei o convite para o e-mail da Sabrina. Avisa ela lá, por favor. Ó, só para lembrar aqui, então, ó, a LDB, ela diz, a gente está vendo no Libânio que a pedagogia lida com finalidades e os melhores meios para a formação do ser humano, né? Então, a LDB diz que a finalidade, né, da educação brasileira é o pleno desenvolvimento do educando. Então, uma escola para garantir o pleno desenvolvimento humano, né, do educando precisaria ter, sei lá, como a colega falou, profissionais bem preparados. Tem que ter merenda? Tem que ter merenda. Tem que ter biblioteca? Tem que ter biblioteca. Tem que ter computador? Tem que ter computador. Tem que ter professores bem preparados? Tem que ter uma gestão democrática? Tem que ter. Olha só, gestão democrática da escola. Se nós estamos dizendo aqui no artigo 2º que a educação é inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade, a escola só pode alcançar isso se ela for democrática. Sim ou não? Deixa eu ver o que escreveu aqui. Ó, a Eliana falou aqui material didático, né? Então, veja, tudo isso passa, né? Por exemplo, não adianta você só escrever na lei que o objetivo é esse. Para realizar isso, precisa ter dinheiro. Ah, deu certo, Sabrina? Então tá bom.
Ué, mas Sabrina saiu ou entrou? Tá aqui que ela saiu. Sabrina, tá por aí, Sabrina? Tá, né? Então, assim, não adianta só falar que o objetivo é o pleno desenvolvimento do educando, né? É preciso que haja um comprometimento com isso. E o comprometimento, inclusive, é com o dinheiro. É preciso investir nas escolas. E aí, lógico, quando a gente vai ver, né, a coisa toda como acontece, então nós, profissionais da pedagogia, temos que ter em mente, né, qual é esse projeto, né? Qual é esse projeto educacional que a gente defende, né? E, por outro lado, lutar, né, lutar para conseguir os meios apropriados para a formação dos indivíduos. Né? Então, tendo em vista prepará-los para as tarefas da vida social. A gente viu na LDB, está escrito, preparar, a educação tem, né, a função de preparar para o mundo do trabalho e para a prática social. Né? Aqui o Libânio está falando para as tarefas da vida social, que é basicamente a mesma coisa. Gente do céu, esse tipo de aula parece que a gente fala mais ainda do que já fala normalmente. Né? Meu Deus do céu. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim? Não? Sim, prof, tá bem tranquilo. Sim. Sim. Agora, anotem uma outra coisa que está colocada aqui nessa questão. Basicamente, um slide aqui, a gente faz uma aula só com esse slide, de tão importante que ele é. Então, ó, finalidades e meios. Ó, campo de conhecimento, finalidades e meios, né? Então, a finalidade e o campo de conhecimento, enfim, remete para uma dimensão. E os meios apropriados, vamos dizer assim, para outra dimensão. Mas as duas dimensões são unidas, né? Aqui nós estamos falando de que a pedagogia é um campo de conhecimento teórico e prático. E isso é uma outra questão fundamental para definir a identidade da nossa profissão. A relação teoria e prática. Então, é um campo de conhecimento teórico, né, que só tem sentido se for aplicado para a formação das pessoas. Tá? Eu vou parar aqui a apresentação e focar nisso. A pedagogia... Opa, tem mais coisas no chat aqui que eu acabei... A pedagogia, ela só tem sentido como campo teórico se o campo teórico da pedagogia for aplicado em uma determinada prática ou práticas de formação humana, na escola ou fora da escola. Ou seja, é uma área cujo conhecimento teórico só tem sentido se aplicado na prática. Não esqueçam disso, né? Essa é uma questão assim fundamental para a identidade do curso de pedagogia. Eu queria ver vocês aqui, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo colocar aquela janelinha que fica todo mundo assim. Deixa eu ver. Ah, é assim, deu certo, mas não é assim que eu queria. É que todo mundo está escondido, professor. Não, sim, Melhor não se Nós ver estamos mesmo. com as câmeras desligadas. Eu queria saber quem de vocês que está de pijama. Levanta, não dá para levantar a mão, né? Eu tô Ai, de gente do uniforme céu. de serviço ainda. Então tá. Ó, então vamos lá, ó. Então a pedagogia, vamos passar para adiante aqui, né? A pedagogia, então, deixa eu voltar aqui no slide, eu acho que fica mais fácil para vocês. A pedagogia, então, ele é um campo de conhecimentos, portanto, ó, anotem aí, ó, um embaixo do outro. A pedagogia é interdisciplinar, é um campo de conhecimentos interdisciplinar, né? Que estuda a finalidade da educação, ou seja, os objetivos, os projetos e os meios, né? Portanto, é um campo de conhecimento interdisciplinar que estuda as finalidades e os meios para a formação.
E embaixo ainda é um campo teórico-prático, no qual a teoria, né, todos esses campos teóricos só têm sentido se forem aplicados para a formação, né? Agora, só quero lembrar o seguinte, assim, essa aplicação, né, que eu estou dizendo, ela não é sempre só direta na sala de aula, né? Você pode ter também uma contribuição teórica. Por exemplo, a sociologia, a filosofia, a história, elas não vão te ensinar a dar aula, necessariamente, mas elas vão te ensinar, como profissional da educação, a entender aquilo que você está fazendo, a entender o que significa aquilo que você está fazendo, né? E é claro que nós vamos fazer melhor aquilo que nós temos que fazer se a gente souber, né, aonde nós estamos localizados, né? Bom, e uma palavrinha só sobre essa questão de preparar para as tarefas da vida social, isso eu posso remeter às primeiras aulas que a gente já falou sobre isso, que é a disputa social sobre qual é o papel da educação na sociedade. Muitos de vocês já responderam lá no fórum, né, as coisas e tal, se é uma educação adaptadora ou transformadora, se é uma formação só para o mercado de trabalho, para a cidadania, uma formação humana mais geral, enfim, né? Isso acho que já está bastante claro, não vou insistir nisso. Bom, tudo certo aí, então? Tranquilo? Posso continuar? Pode sim. Tá, vocês estão... Viu? Fala uma coisa aqui para mim. Vocês estão anotando essas coisas aí, não? Sim. Estão usando Mais ou menos. Que não... Usando caderninho aí? Tá certo, Na vai ficar... verdade, a gente consegue anotar alguma coisa. Vai ficar gravado aqui, mas Mas por isso que eu volto e falo várias vezes. Tô tentando anotar. Para poder, né, ser repetitivo, mas... Né? Ó, então, vamos lá, vamos anotar então, porque se a gente sair dessa aula hoje só com isso, já é uma grande coisa, já. Né? Então, ó, primeira coisa, pedagogia é um campo de conhecimento interdisciplinar, precisa de várias disciplinas para ajudar, né? Ela trabalha com as finalidades da educação, ou seja, todo pedagogo precisa conhecer as finalidades da educação. Onde vai ver a finalidade? A gente viu aqui, LDB. Aonde mais? Constituição. Acho que valeria a pena. Quem nunca leu aí a Constituição, vamos ver aqui. 205. Artigo 205, cadê? Eu vou mostrar para vocês aqui a Constituição. Eu já mostrei a LDB, né? Quer ver? Deixa eu sair daqui e vou mostrar a Constituição aqui para vocês. Não sei quem que já viu, quem que não viu, mas a Constituição aqui, ó, no artigo 205, né? E 206, né? É mais ou menos o que está na LDB, né? É legal até que se vocês verem na LDB, está lá, educação, direito de todos e dever da família e do Estado. Aqui é do Estado e da família. É interessante que houve a LDB fala da família e do Estado, e a Constituição fala do Estado e da família. Mas, enfim. Então, aqui, ó, o artigo 205 e 206, né? Tem alguma diferença, professor? Ali deles? Pois é, essa é uma questão, assim, bem interessante, né? Pensar assim, bom, por que houve essa inversão? Veja, a Constituição, ela é um documento, o mais importante documento da República Brasileira. Nós temos que acreditar que cada palavra ali é colocada no seu devido lugar. Teve muita gente para revisar, né? Então, assim, do meu ponto de vista, isso também alguns autores falam, que essa virada da LDB de colocar a família antes do Estado
é uma virada neoliberal, vamos dizer assim. É uma virada de responsabilização das famílias antes do Estado. Ou, por outro lado, né, é uma ideia de que o Estado, então, ele é menos imprescindível do que a família. Então, coloca a família em primeiro lugar. Mas, de fato, é uma... ao mesmo tempo, você tem, né, um processo, sim, que o Estado vai se desresponsabilizando, né? Tem isso, bom, isso levaria para outra discussão, né? Mas os processos de privatização aí, hoje em dia nós temos, por exemplo, aí sim é uma discussão importante, por exemplo, do homeschooling, né? Ou seja, que a família coloca para si a responsabilidade por educar os seus filhos. Tem o movimento Escola Sem Partido, que fala, ó, como diz a LDB aqui, né, a Constituição, a educação é dever da família, né? Antes do Estado é dever da família. Então, a família deve se responsabilizar, a família deve ter o direito de educar o seu filho como ela quiser, né? E aí o que o pessoal do Escola Sem Partido fala? Fala assim, bom, se nós temos o direito de educar nossos filhos como a gente quer, cabe ao Estado pagar esse tipo de educação. Aí é toda uma discussão assim, sobre o papel do Estado, né? Do meu ponto de vista, o Estado ele é republicano, portanto, ele deve oferecer uma educação igual para todos. Se o Estado ficar pagando cada família para ter um tipo de educação diferenciada, isso já não é uma república, isso é uma somatória de indivíduos, né? Mas nós somos uma república. Então, a educação republicana é aquela que forma os indivíduos para a sociedade e de uma forma, né, uniforme, vamos dizer assim. Uma educação igual para todos, que todos tenham as mesmas possibilidades, acesso aos mesmos conhecimentos, enfim. E que a diversidade seja construída a partir da individualidade, né? Mas não da oferta do Estado. Né? Então, veja, parece uma coisa que não... A Sabrina falou que concorda. Parece... Concorda com o que, Sabrina? Fala aí, fala no áudio para nós ouvirmos. E será que ela não vai falar? Sabrina? Ela é tímida. Então tá bom. Então não vamos forçar ninguém aqui, né? Mas, enfim, essa é a ideia, né? Mas é uma ideia também que a gente tem que se posicionar frente a ela, por isso tem que conhecer, tem que ter uma posição filosófica, né? Quer dizer, o que é educação, uma posição política, o que é a república, né? Tem que ter uma opinião sobre a educação pública, né? Se você defende uma educação igual para todos, ou se cada um tem que ter uma educação diferenciada conforme a classe social que nasceu, né? E se você tiver uma educação diferenciada, o que isso vai significar lá para frente, nas oportunidades de emprego, de salário, né? Quer dizer, qual que é o papel do Estado? É manter a desigualdade ou é tentar fazer com que todos sejam iguais? Que todos, mesmo que sejam pobres em relação aos menos pobres, que esses pobres possam subir na vida, né? Ou o papel do Estado realmente é manter as desigualdades, enfim, né? Então, quer dizer, veja que para ser pedagogo você tem que pensar em um monte de coisa. É política, é sociedade, é sociologia, né? Mesmo que você não queira, você está imerso nessas discussões, né? Então, por exemplo, tem movimentos que estão organizados hoje para defender isso, ó. O Estado tem que pagar a escola que eu quero para o meu filho. Como? O tal do voucher, não sei se você já ouviu falar, que é um cheque. O Estado dá um cheque para a família escolhe a escola que ele quiser. Uma boa forma do Estado não construir mais escola, não ampliar a vaga, né? Mas isso é justo? Né? Por exemplo, na Espanha, você tem muito isso. Você tem o Estado que banca milhares de escolas privadas, principalmente escolas católicas. E o que acontece nessas escolas? Essas escolas, por serem privadas, elas escolhem os alunos, né?
Ah, o Felipe falou que a Marlene já falou disso, né? As escolas na Espanha, essas são chamadas escolas concertadas, né? O Estado paga, mas ela é uma escola privada. Aqui no Brasil é bem diferente, não chegamos a esse ponto. Mas lá são milhares de escolas privadas bancadas pelo Estado. E aí essa escola privada, ela escolhe o aluno que ela quiser, né? Então, vocês acham justo o Estado pagar para uma escola escolher os alunos? Eu, particularmente, não acho, né? Mas veja, olha quanta coisa para a gente pensar. Óbvio que a gente não vai resolver isso aqui nessa aula, né? Mas a profissão, né, do pedagogo, da pedagoga, exige essas reflexões, né? É uma tomada de posição social que é bastante relevante, né? Então, se você defende que a escola tem que desenvolver o máximo das potencialidades do aluno, mas veja, isso não é papo de comunista, né? Se você fala assim, ó, não, eu acho que a gente tem que formar o cidadão mais plenamente possível. Aí a pessoa fala, não, isso é coisa de comunista, não sei o quê, né? Mas se você vê aqui, ó, na Constituição, na LDB, diz aqui, ó, né? Tem por finalidade a educação o pleno desenvolvimento. Se eu estou falando de pleno desenvolvimento, eu estou falando de pleno desenvolvimento, né? Ou seja, não pode faltar dinheiro para a educação, né? Não pode ter escola sem biblioteca, não pode ter escola sem computador, não pode ter escola com professores mal preparados, não pode ter escola sem material didático, não pode ter escola sem merenda. Mas isso tudo é dinheiro, né? Então, assim, não dá para a gente fazer educação barata, porque a educação não é barata, nós estamos falando de formação humana. Então, vamos dizer, essas discussões, né, elas entram só porque a gente está falando aqui, a gente está falando disso aqui que o Libânio falou, das finalidades, né, aqui, ó, das finalidades e dos meios, né. Então, meios e finalidades têm que estar em consonância. Então, sempre que vocês vão ler uma lei, você tem que pensar assim, bom, tá escrito isso na lei, mas o que o governo está fazendo para que isso que está escrito na lei seja real? Ou uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa é a prática, né? Então, essa é porque no Brasil, o Brasil é o país das leis, né? Aqui, a lei chega antes da realidade. Então, nós somos ótimos de fazer lei, mas as leis realmente, quer dizer, o Estado brasileiro, seja a prefeitura, o governo, o federal, enfim, investem aquilo que é necessário para que aquilo que está na lei seja cumprido, né? Então, veja que ser pedagogo realmente tem que pensar nisso, né, nessas coisas. Se eu estou numa escola, como professora, uma escola de periferia, aí eu sei que as famílias dos meus alunos são pobres, não tem material escolar, não dá para pedir para a mãe comprar, né? Aí eu vejo que na escola não tem material também, né? E aí o que acontece? Muitos professores tiram do bolso, né? Se vocês perguntarem aí, vocês devem saber. Muitos professores tiram do bolso para poder lecionar. Mas é justo isso, né? Então, se eu vivo uma situação dessa, eu vejo que na minha escola não tem material escolar para todo mundo, aí eu posso, numa reunião de pais, por exemplo, né, conversar com os pais e falar assim, ó, veja, a LDB, que é a lei maior da nossa educação, ela diz que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Mas como eu vou desenvolver plenamente o seu filho aqui, o meu aluno, se eu não tenho meios para isso? Ó, aqui a Eliana diz aqui, ó. Professor, podemos dizer que as finalidades são as teorias e os meios, as práticas? Então, veja, a gente pode dizer isso no sentido assim, ó, determinar a finalidade é uma questão
de posição política, filosófica, né, histórica, sociológica, psicológica. Ou seja, eu preciso ter um campo de conhecimento para determinar coletivamente qual é o objetivo da educação. Então, as ciências nos ajudam a pensar as finalidades. E os meios são as práticas. Então, eu acho que a sua colocação está correta, né? Mas só o que eu queria chamar a atenção é que não existe meios sem finalidades. E as finalidades sem os meios são casca de ovo vazia. Ou seja, se o professor só faz sem saber o que está fazendo, isso não é uma prática pedagógica. E, ao mesmo tempo, se você só tem o objetivo na cabeça, nas leis, nas políticas, mas na prática isso não está acontecendo, também é um problema. Né? A pedagogia, ela lida com essas duas dimensões. Então, o pedagogo, ele precisa ter consciência que a sua profissão exige conhecimento teórico e que esse conhecimento teórico, que diz das finalidades e tal, mas esse conhecimento teórico também me leva a conceber os meios. Né? Então, por exemplo, se eu acredito que o aluno deve participar da aula, por exemplo, de uma forma ativa, primeiro que a EAD não é a melhor forma, né? Essa daqui ainda está todo mundo junto. Agora imagina a EAD do Paraná, né? Da educação básica, né? Quem de vocês é mãe aí que está vivendo isso? Na pele, com os filhos aí? Eu mesmo. Você mesmo? Então, por exemplo, se eu acredito que o aluno, ele tem que... Quem mais? Tem mais gente? A Maria Inês, né? Falou? Sim, isso. Se eu acredito, por exemplo, filosoficamente, que o aluno tem que participar para aprender, eu não posso defender a EAD para criança, nem para adolescente, né? Para adulto eu também já, né? Enfim, isso aqui é só Mas isso aqui ainda dá para vocês participarem, né? Agora imagina a situação do Estado, em que é uma aula para todos os alunos do Estado, né? Você tem uma participação muito ruim. Como que uma criança vai participar pelo celular, né? Se eu acho que a criança... Oi, fale. Fale. Pode falar. Imagina quando são os alunos assim dos cursos técnicos. Tá escutando? Sim, sim. Imagina, aí tem a questão da prática, tudo, né? Alô? O professor, tá me escutando? Estou escutando. Sim. Então, e os cursos técnicos, eles não são passados nesse EAD, né? Porque o Estado, acho que ele não consegue fazer com que cada professor do curso técnico passe isso, né? Na televisão, assim. Então, isso seria mais pela internet. Fora os alunos que não têm acesso à internet, né? Então, Sim. Com certeza, os cursos técnicos, eles estão sendo, né, bem complicados, assim, de estudar, né? Mais prejudicados ainda que os outros, né? Gente, eu posso dar uma humilde opinião? Pera, o Felipe? Eu vou ligar aqui a câmera. Viu, só um pouquinho, deixa eu só colocar meu carregador aqui, o computador para carregar, você não vai desligar, rapidinho, pera um pouquinho só. O meu daqui a pouco também vou ter que colocar, vou aproveitar. Pronto. Voltei. Fala, Felipe. Opa, conectei aqui o carregador. Eu ainda acho que os cursos técnicos estão à frente da gente, porque assim, eu já fiz técnico no Senai. E era de automação industrial, eu tenho um amigo que faz agora eletrotécnica. Eu fiz eletrotécnica. A aplicação deles é incrível, gente. Eles não estão usando o Google Meet, porque não precisa tanto. Eles usam o Discord, que é um aplicativo só para conversa de voz, mas que dá para uma pessoa enviar vídeo. Então, por exemplo, se fosse uma aula assim, seria só você, professor, mandando a imagem do teu computador,
Uhum. Com a câmerazinha do lado, enquanto os outros poderiam falar e dialoga muito melhor. Enquanto que, pelo menos no Senai, a parte prática, até o segundo ano, até o segundo, seria o primeiro ano, né? É muito fraca. Uhum. Tipo, dá mais para passar a teoria ali, que eles estão adiantando, vão passar toda a teoria, daí eles vão fazer um intensivão de prática só. Uhum. Pois é. Pode dar certo, pode não dar certo, enfim, isso também vai depender muito. O problema maior é quando a gente lida com adolescentes e crianças em situação, né, de vulnerabilidade, numa casa que não tem um cômodo onde você possa se concentrar, você não tem uma ajuda da família para te ajudar, né, no ensino, no aprendizado e tal. Que nem enfim. aqui, professor. Oi. Questão aqui, tem 2 autistas, né? Então, daí é mais difícil ainda. Daí a gente tem que dar conta das atividades deles e da gente, hein? Então, fica muito difícil. Então, assim, é um caso para a gente pensar, voltando aqui, ó, esse caso que a gente está falando aqui, eu quero só que vocês vejam a teoria aplicada a um caso concreto, né? Então, você, como pedagoga, vai constituindo ao longo da sua caminhada um conhecimento, né, um campo de conhecimento aí, em que você constrói para você mesma um convencimento, assim, ó, para mim, ou para o grupo que eu pertenço, né, por exemplo, se for do sindicato, enfim, né, individualmente ou coletivamente, para mim, a educação, ela serve para isso, para isso e para isso, né? Para que a educação alcance essa finalidade... Oi, fala. Alguém ia falar alguma coisa? Quem está falando? Posso continuar? Bom, vamos lá, ó. Só para ir terminando já, que nada, já são 8h20 já, né? Só para fechar, então, essa ideia, né? Que, como pedagogo, então, vocês vão construindo aos poucos, né? Estudando bastante, né? Um campo de conhecimento que vai te criar para você um convencimento da seguinte questão, ó. Qual é a finalidade da educação? Para que serve a educação? No caso, principalmente, a educação escolar, né? Que estamos discutindo aqui. Para que serve a educação escolar? Né? Qual é a finalidade disso? Né? Para isso, por exemplo, se eu vou lá na LDB, eu digo, ó, veja, a educação, ela deveria servir para formar para o mundo do trabalho e para a prática social. Deveria formar para o pleno desenvolvimento. Isso está na lei, né? É lei. Está na Constituição também, né? No artigo 205, 206. Então, veja, vocês vão já anotando no caderninho assim, ó, o que eu preciso conhecer minimamente, ó, LDB. Logo nos primeiros artigos ali, a Constituição, artigo 205, 206. Daí eu vou lendo os autores, eu vou ler o Libânio. O Libânio fala, ó, a educação, a pedagogia, então, é um campo de conhecimento que investiga a finalidade da educação. Qual que é a finalidade? Qual é o objetivo? E quais são os meios? Né? Veja, então, nós estamos falando, né, de uma ideia sobre, teoricamente, o que significa educação e, praticamente, quais são os meios para se chegar a esse objetivo. E aí, quando a gente analisa uma situação concreta, por exemplo, como essa da EAD Paraná, a gente olha para essa prática e questiona, bom, a prática de colocar as crianças, né, na frente da televisão e para fazer tarefa junto com os pais, longe dos amigos, né, essa é a melhor forma para se... Né, ao mesmo tempo, aí você questiona outra coisa, bom, qual seria a outra forma para fazer nesse período da pandemia? É melhor fazer isso ou é melhor não fazer nada?
E aí uma outra questão, bom, e quando voltar, esse conteúdo que foi trabalhado, ele vai fazer de conta que já foi passado, ou vai haver uma revisão? Sabe? Então, são coisas todas vinculadas a essa discussão sobre qual é a finalidade e quais são os meios. Teoria e prática, juntas, numa só identidade profissional, que é a identidade do pedagogo, da pedagoga. Essa é a questão. Ela é como a colega colocou, né? A finalidade é a teoria, os meios são a prática. A gente pode até entender isso, mas desde pensando, ó, elas não são separadas, elas são unidas, é uma coisa só. É isso que define a identidade do pedagogo, da pedagoga. Gente, ó, são 8h23, a nossa aula é até às 8h30, né? Mas, enfim, daqui a pouco vocês também precisam descansar. Só queria perguntar alguma coisa, perguntar se ficou alguma dúvida, se tem alguma questão. Se vocês, como que vocês estão passando nessa pandemia aí, estão mantendo a sanidade ou não? Tá tudo bem? Tranquilinhos? Ó, a Sabrina colocou aqui, ó. Já que ela é tímida, né, não quer falar, confesso que cheguei a pensar que esse ano deveria se perder, para que no ano que vem as coisas acontecessem normalmente. Pois é uma questão, né? O que vocês acham, gente? Como que vocês... Ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Eu, da minha parte, só, então, para finalizar mesmo, antes de dar uma boa noite, assim, eu queria... a Eliana está dizendo que está difícil, mas vai passar. Isso aí. A minha mensagem, assim, final mesmo, é dizer assim, ó, que eu penso muito nos primeiros anos, né? O Felipe falou que ia se formar esse ano. Eu penso muito no pessoal do primeiro ano, porque, né, lógico, é uma frustração você passar no vestibular, numa universidade pública, um mês depois parar tudo, mas isso aconteceu comigo bastante com greves, né? Mas a greve é outra coisa, é bem diferente disso. Mas eu quero dizer assim que para vocês manterem aí as forças, né, manterem o foco no curso, né, aproveitar as atividades aí não presenciais, se manter assim mais equilibradas possível, né, e seguir em frente, né, não desistir do nosso curso aí, logo vai passar e logo, né, vocês vão poder se ver e ter as atividades normalmente. A Dorcas falou que espera que em agosto já volte tudo ao normal. A Crislaine perguntou aqui se é sobre a entrega daquelas atividades. Então, as atividades eu vou falar de novo, que agora tem mais gente, né? E vocês repassem para todo mundo. Então, por enquanto, lá são 3, amanhã vai ser 4, né? Mas vocês vão acompanhando. Nós temos o fórum, que ele é permanente, você entra lá e dá a sua opinião sobre a questão que está colocada lá. Eu vou colocar lá o vídeo da nosso bate-papo pedagógico que aconteceu essa semana. A gente teve a participação de 4 pedagogas, né, com experiências muito diferentes, foi bem legal. Eu vou lá também pôr para vocês. Tem atividade sobre a síntese do texto, educação como fenômeno humano. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Educação como fenômeno humano, deixa eu pôr aqui, ó. Essa daqui, ela começa eu tenho que acessar de novo. Eita, peraí. Ela começa hoje até dia 21, essa atividade. A síntese do texto, a educação como fenômeno humano, até dia 21. E esse marcos legais aqui até dia 28. E essa aqui é bem específica, ó. Ela tem que ser escrita à mão, né? Você vai tirar uma foto e vai mandar para mim aqui, né? Tá escrito aqui tudo certinho. Por enquanto são essas 2 atividades que estão aí. Então ainda ninguém está atrasado, né? Até dia 21, depois a outra até dia 28. Então tá tudo certo,
eu vou ficar esperando vocês enviarem aqui. Todas elas têm o texto e tem os vídeos para vocês verem, né, para complementar o conhecimento. Tá bom? E o fórum é até que dia para me enviar? Não, o fórum está aberto. Ah, Tá? sim. Ele não tem data. Enquanto Ok. durar a pandemia, vai estar lá. Mas participem o quanto antes, né? Tá bom? O fórum, ele não é uma atividade avaliativa, mas ele vale como participação, né? Eu diria que é obrigado, assim, não quero dizer que é obrigado, né, Sabrina, mas, vamos dizer assim, não, no fórum, eu sei que você está falando no fórum, mas que é bom, né? É bom participar, né? Acho que é uma participação voluntária, mas é um meio aqui de você expressar também a sua posição, né? Tá bom? Mas não vai ser avaliativo, certo? Tá bom? Sabrina, não fique com vergonha. Lá você vai escrever, ninguém vai te ver, tá bom? Gente, mais alguma coisa, então? Então, eu desejo boa noite para vocês, muita força, muita luz, né? Muita paciência nesse período aí, tá? E que vocês fiquem bem. E qualquer coisa, eu estou no WhatsApp também, me procurem, tá bom? Só o que eu desejo mesmo que você... A Marinê já está zoando já com a Sabrina. Que vocês fiquem bem, né? E é isso, tá bom? Uma boa noite aí para vocês, tá bom, gente? Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Boa noite. Eu vou sair aqui, acho que